Atenção, este vídeo não é uma crítica política, é apenas um vídeo informativo para quem quer vir morar na China apenas para dividir conhecimento, impressões. Então a minha impressão não significa a verdade absoluta e eu vou tentar ser bastante neutro e mandar a informação na real sem passar pano e também não exagerar demais, porque às vezes tem gente que passa muito pano e tem pessoas que também exageram demais da conta. Então eu vou tentar seguir a linha assim mais neutro, com a minha opinião sincerona, e bora pro vídeo. E lembre-se, isso aqui não é uma crítica política, é apenas informação que eu estou dividindo para quem quer vir morar na China. Então, simbora pro vídeo. Olá, pessoas do universo, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar meu microfone aqui. Ai, eu já estou com o meu uniforme de inverno, que é esse moletom aqui, que já tem um ano, está todo rasgado, mas eu amo coisa velha, coisa antiga, a gente tem que valorizar, eu adoro esse moletom, então vocês vão me ver nos próximos vídeos todos usando esse moletom, já estou aqui há anos, de tão velho que ele tá, eu adoro, então não me julga, não me critica, porque este é meu jeito. E como eu já moro aqui há muito tempo na China, há mais de 10 anos, eu fiz, e as pessoas sempre me perguntam como é morar aqui, fazem várias perguntas assim, que para mim são perguntas bem básicas, que eu já sei a resposta, mas eu recebo bastante, principalmente lá no Instagram, então já me segue lá no Instagram. Então eu decidi falar só sobre os pontos negativos de você morar num país socialista, no caso, a China. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo com os pontos positivos, então fica ligado, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário para engajar o vídeo, aí eu faço a parte 2 aqui, se você gostar da parte 1. Então essa parte 1 só tem os pontos assim negativos que eu acho que é importante mostrar aqui para quem vem morar para a China. Então eu anotei aqui no meu caderninho, aqui ó, dá para ver aqui ó, escrevi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos que eu acho interessante comentar para você que está vindo aqui pensar e colocar isso na sua cabeça. Primeiro ponto negativo de morar aqui na China é que você precisa saber que o governo ele tem um controle absoluto de tudo que acontece, de tudo que as pessoas fazem. A liberdade ela é relativa, assim, as pessoas têm a sua liberdade ali que é controlada pelo governo, mas tudo é controlado. Então, por exemplo, se você usa aplicativo para mandar mensagem, se você posta alguma coisa nas redes sociais chinesas, tudo que você faz tem sempre alguém, todas as empresas têm pessoas no departamento que estão controlando, monitorando tudo o que acontece. Tanto que quando você posta alguma opinião que é negativa contra o governo, vai lá e essa opinião é derrubada, some, desaparece, às vezes tem umas pessoas que também desaparecem. E é assim, gente, é isso, né? Claro que você sendo estrangeiro, você não vai vir aqui para a China para militar. Eu acho que a maioria das pessoas que vem aqui para a China, ou elas vêm para ganhar dinheiro, ou elas vêm para estudar, né? Se você vem para militar e se você vem para pregar a palavra de Deus, já está errado, porque esse não é um país para você, porque aqui você não pode vir pregar, empurrar a sua religião na goela dos outros. É proibido isso. E você também não pode militar, né? Isso é um outro ponto, que você também, por exemplo, não pode fazer protestos aqui na China, né? Principalmente protestos de cunho político ou cunho social que pode vir contra os valores do Partido Comunista. Aqui na China existem 8 partidos, muita gente acha que só tem um partido, que é o Partido Comunista. Vocês vão ouvir o barulho de um gato miando, tá? Porque é o gato novo que tá aqui em casa temporariamente enquanto ele tá sendo adotado, então vai ter esse barulho de gato. Tô falando? Vem, meu filho, vem cá. Vai ser o vídeo todo com esse barulho, tá? Que ele é assim, ele é escandaloso. Tangerina, vem cá. Você tá aqui, Tangerina. Você tá aqui que eu tô fazendo dinheiro pra ração. O pessoal vai dar like, vai dar view nesse vídeo pra pagar a tua ração e a ração dos outros bichos aqui. Então, você se comporta, Tangerina. Ele vai ficar miando, tá, gente? Então, se morar em um lugar em que você é totalmente assim, controlado, vigiado, e isso te incomoda, talvez, por esse motivo, a China não seja um bom país para você, né? Se você tá fazendo uma coisa que é meio suspeita, tá com medo que o governo te pegue. Eu não tenho esse medo porque eu não tô fazendo nada que seja contra, né? Tipo assim, que seja uma coisa, ai meu Deus, vou fazer um atentado terrorista, alguma coisa. Não, eu tô aqui só trabalhando, fazendo meus videozinhos. E não tô fazendo nada assim que seja, tipo assim, que ameace o país. Então eu tô com a minha consciência aqui, ó,
tranquila. E esse é também um dos motivos também porque eu não falo de política dentro dos aplicativos aqui da China. Eu não falo porque não vale a pena, né? Você vai perder sua conta vai ser bloqueada e tal. Gente, vai ser caótico este vídeo enquanto o Tangerine estiver aqui em casa, porque já viram que ele bota bagunça aqui, né? O outro ponto que eu anotei aqui, que é um ponto acho que bastante recente na história do país, que agora tá muito fortificado, tá muito em alta, principalmente para quem é estrangeiro, é o racismo e a xenofobia. São duas coisas diferentes, mas que estão meio que, tipo assim, entrelaçadas. Desde que quando começou essa questão da crise do Covid aqui na China, que a gente vive até hoje aqui, o governo adotou, assim, algumas medidas que, ao meu ver, são bastante problemáticas, porque elas evidenciam um racismo ali velado, principalmente com pessoas que são de cores que não são cores claras, de pessoas não brancas, não pessoas asiáticas, e também com pessoas também que são pelo simples fato de ser estrangeiro. Gente, tá muito difícil gravar vídeo aqui. Então, o governo fez várias medidas que acabou evidenciando e trazendo essa coisa do racismo, da xenofobia à tona, que isso me incomoda, não me incomoda muito, e também outros estrangeiros também que reclamam da mesma coisa. Por exemplo, a gente entra em algum lugar, aqui para você entrar em qualquer prédio, em qualquer lugar, você precisa escanear o seu código, porque você precisa ter feito o teste de Covid aqui em Beijing, pelo menos a cada 3 dias. Então, se você não fez, você não pode entrar no lugar. E quando você é estrangeiro, quando você entra em determinado lugar, eles sempre vão atrás de você de sendo estrangeiro, sendo que o Covid, a infecção, a transmissão, ela é válida para todo mundo, não só para estrangeiro. E eles vão sempre pegar o estrangeiro. Essa semana mesmo, eu fui no 7-Eleven, que é uma lojinha de conveniência, e hoje eu tô gravando, é quarta-feira, segunda, terça e quarta, entrou assim só eu, porque eu chego mais cedo, né, eu chego, sei lá, mais 9 horas, geralmente o pessoal do escritório chega às 10, eu chego às 9, então não tem muita gente no 7-Eleven. Então na segunda, terça e quarta-feira, que eu cheguei, eu fui o primeiro a entrar no 7-Eleven, só tinha eu entrando no 7-Eleven, que é um 7-Eleven que fica um pouco escondido lá no escritório, lá no shopping de eu trabalho. Aí entrou eu, e entrou junto também dois chineses, assim, tipo assim, quase que em filinha, e a moça do 7-Eleven tava fazendo outras coisas ali. Aí ela foi correndo em quem para mostrar o código de Covid? Em mim, sendo que tinha outras pessoas e que ela não teria nem como não ter visto, porque o 7-Eleven, loja de conveniência, é uma loja pequena, então ela consegue ver quem entrou na loja. Então ela sempre vem em mim e não pede dos outros. Só que aí eu já relevo, eu já respiro forte, né, porque eu tive vários problemas em relação a isso, e tento relevar isso, mostro ali o meu código de Covid dizendo que eu escaneei, inclusive os outros dois chineses não escanearam, e ela também, hoje, por exemplo, o chinês que entrou junto comigo, ela não pediu dele, porque ela já presumiu que ele tinha escaneado, sendo que ele não escaneou, porque eu escaneei, ele não. Então é complicado, né? Quando a gente teve essa questão assim, no início do Covid, teve várias pessoas, donos de apartamentos, expulsando pessoas negras de casa. Deu maior PT por causa disso, né? Que algumas embaixadas da China e alguns países tiveram que pedir desculpa, falando que não era bem assim, assado. Mas a questão do racismo, ela é bem latente, existe, e o governo ele só se pronuncia quando essa questão sai das fronteiras da China, quando cai assim na mídia. Isso é bem triste, isso me incomoda bastante saber que existe isso por parte dos chineses. É uma coisa assim bem triste. Não existe lugar assim perfeito no mundo. Quem está me acompanhando aqui no canal sabe que eu sempre bato nessa tecla. Gente, nenhum lugar é perfeito, não existe assim. Nem na Disneylandia as coisas são perfeitas. Sempre vai ter seus prós e contras. Isso é uma coisa que realmente me deixa bastante triste, saber que existe esse preconceito escancarado, né? Ainda mais agora com essa questão do Covid, né? Contra estrangeiro, e esse racismo que me deixa extremamente chateado. Inclusive eu tenho alguns amigos meus que eles fazem vídeo no Douyin, que é o TikTok aqui na China, e tem vários comentários super racistas e que não são filtrados. Aí o governo uma vez respondeu, porque saiu uma matéria na BBC falando sobre racismo, mostrando que tinha um chinês fazendo vídeos com pessoas negras lá da África, e era sempre muito racista, né? Os comentários que ele fazia no vídeo, eles foram se desculpando, falando que não era bem assim. Mas aqui na China, por exemplo, eles conseguem filtrar opiniões negativas contra o presidente da China, contra o governo, eles conseguem filtrar e bloquear e deletar a conta, mas eles não conseguem deletar e filtrar comentários racistas e comentários xenofóbicos, né? São duas medidas de dor de balança, né? Eles falam que não tem como e tal, né? Não tem como filtrar isso, mas tem como filtrar comentários negativos contra o governo. Prioridades, né, meus anjos?
Outro ponto que talvez você sinta dificuldade de morar aqui na China é o idioma. Em muitas cidades você precisa saber o mandarim. Onde eu moro, em Beijing, é uma cidade bastante internacional, então eu não tenho dificuldade de me comunicar com outras pessoas, até porque eu não saio por aí explorando, ainda mais agora, que essa crise de Covid, a gente pode nem ir na esquina, que tem um monte de gente controlando a gente. Então, se você mora numa cidade que é mais distante, que não é uma cidade assim mais tops assim, de desenvolvimento aqui na China, como Shanghai, Hong Kong, Macau, essas cidades que não são assim tão famosas, tão principais, você vai sentir uma certa dificuldade em se comunicar com as pessoas. Aqui em Beijing, por mais que você saiba falar em mandarim, a pessoa sempre vai te responder em inglês ou vai tentar te responder ali em inglês. Então, meio que te desestimula a aprender o idioma, porque vai estar todo mundo te respondendo em inglês. E isso é bom porque eu não me sinto acuado por causa do idioma, né? Eu consigo sobreviver e tal. Mas em várias outras cidades essa não é a realidade. O outro ponto negativo que eu coloquei aqui são as lei trabalhista. A lei trabalhista aqui na China é quase que inexistente. Existem pouquíssimas cidades que têm alguma lei trabalhista que realmente apoia o trabalhador, porque a maioria das leis trabalhistas elas apoiam o empregador, a empresa, e eu nem considero isso como lei trabalhista. Existem algumas leis que realmente protegem, mas são leis assim muito precárias e que são complicadas, né, de você entender algumas leis aqui na China. Então, por isso que eu sempre falo, se você vier trabalhar aqui na China, venha trabalhar sempre com visto de trabalho. Não vem trabalhar com outro tipo de visto, com outra coisa, porque vai dar ruim. Porque eu que, por exemplo, que tenho meu visto de trabalho, estou todo aqui legal, já sofro com algumas das leis trabalhistas aqui, imagina que não tem, gente. É complicado. Então, se você está vindo para a China para trabalhar, saiba disso. Se você estiver vindo sem visto de trabalho para trabalhar, você vai sentir uma dificuldade em relação a isso. Uma outra coisa que é um ponto negativo, se você se incomoda em trabalhar em lugares, em cidades, ou em lugares que você precisa viajar muito para chegar em determinado lugar, a China não é para você. Porque aqui na China, uma cidade de interior tem 10 milhões de habitantes. É uma cidade pequena, 10 milhões de habitantes aqui na China. No Brasil, 10 milhões de habitantes é uma mega cidade, uma metrópole, uma megalópolis e tal. Aqui na China não, aqui é meio que se fosse o interior. E aqui é tudo muito longe de tudo. Você precisa pegar um ônibus, um táxi, um metrô, e você vai levar alguns minutos ou quase horas para chegar. Por exemplo, da minha casa para o meu trabalho, indo de carro, eu levo mais de 40 minutos. E se for de trem, se for de metrô, eu levo 35, 40 minutos, quase o mesmo tempo, porque eu preciso pegar o metrô e também o ônibus. Então, mesmo pegando o metrô, eu acabo levando 40 minutos, porque ainda preciso pegar o ônibus. Então, meio que compensa, então acaba levando quase o mesmo tempo, como se eu estivesse indo de táxi ou de carro para o trabalho. Um outro ponto é uma experiência minha morando em Beijing, que é uma das maiores cidades aqui da China, que as pessoas aqui, na minha humilde opinião, elas são muito individualizadas e muito frias. Elas estão sempre trabalhando, elas estão sempre muito ocupadas, então as pessoas não criam assim grandes relações, grandes vínculos com vocês. É cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Isso também, às vezes, me incomodava muito no início. Hoje em dia não me incomoda, porque eu já estou acostumado, já estou morando aqui há muito tempo, então taquei o foda-se pra isso, né? Mas se você sofre com isso, você está acostumado a morar em uma cidade que todo mundo se conhece, que você está sempre com seus amigos, está sempre em contato com as pessoas e tal, com as mesmas pessoas, você precisa ser uma pessoa sociável, ver gente toda hora, aí aqui já não é pra você, ainda mais que agora com esse controle do governo, que eles podem fechar a cidade a qualquer momento. Então isso é uma coisa também muito ruim, que é essa política de Covid-0, que só existe aqui na China. Aqui na China, eles ainda insistem em combater o Covid com algumas medidas que são bastante assim, preocupantes e restritivas da forma como eles lidam. Eu estou falando do Covid-0, que é essa política que você, por exemplo, tem um caso na cidade, você fecha a cidade inteira, você coloca as pessoas trancadas de lockdown em casa, as pessoas não vão trabalhar. Então, se você tem ânsia, você não consegue ficar sozinho em casa, isolado, você precisa manter contato com pessoas, então a China definitivamente, para você,
não serve pra você, não é o seu destino, porque você vai sofrer. Você não vai conseguir nem terminar o primeiro ano aqui, porque você vai estar com medo de entrar em lockdown, com medo de viajar e ficar preso na cidade, que isso pode acontecer. Então, se você tem medo disso, você não consegue ficar longe de pessoas, não venha pra China, porque não é um bom destino para você no momento. O outro ponto negativo que eu considero também que me incomoda é a falta de diversidade, seja nos produtos culturais, na TV, no cinema, nas novelas. Você não vê diversidade porque o governo... Aqui tem 8 partidos políticos, né, que é controlado por um partido que é o PCC, o Partido Comunista da China. Eles têm uma cartilha uma cartilha de moralidade, né? Do que pode e não pode fazer no entretenimento, no cinema, na música, de como artistas têm que se comportar. Então, esse é um problema muito grande do socialismo, né? Porque você tem ali no socialismo, você tem uma bancada de um monte de homens velhos, idosos, sentados ali naquela primeira fileira, que é a mesma fileira que o presidente senta, que só tem homem. E homem com uns pensamentos bem antigos. E quando você tem só um partido assim pensando no destino da população toda, você ignora a diversidade e as outras pessoas. Você ignora, por exemplo, pessoas de outras etnias, você ignora pessoas de outras estrangeiras, você ignora pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Então você, por exemplo, não vê políticas inclusivas no país, seja para trabalho, seja na TV. Você não vê, por exemplo, atores numa novela com deficiência. Você não vê personagens, você não vê, por exemplo, pessoas gays, pessoas lésbicas, porque não pode, porque vai contra essa cartilha de moralidade, né? Então eles têm essa cartilha que você tem que ser magro, você tem que ter a pele branquíssima, só pode existir casais heteroafetivos, não pode casais homo, não pode trans. Existe até uma apresentadora trans muito famosa, mas mesmo assim essa apresentadora muito famosa, ela ainda sofre alguns boicotes da sociedade do entretenimento. E não é uma coisa assim que ela fala, eu sou trans, ela não milita em relação a isso. Ela apenas está ali existindo, fazendo o trabalho dela. E eu acho que ela está certíssima em existir, está ali fazendo o trabalho dela, porque só o fato dela já estar ali já é uma vitória, principalmente para as pessoas que são trans. Isso é uma coisa que me incomoda, essa falta de diversidade, mas não é uma coisa que é uma falta de diversidade apenas numa questão da China. Em vários outros países é a mesma coisa, Coreia também, então por isso que eu acabei me distanciando muito nos últimos 3 anos de produções asiáticas, porque chegou um momento assim que eu não me via nessas produções, porque eu não conseguia ver pessoas iguais a mim nessas produções, e era coisa assim muito fantasiosas, sabe? Tipo, que não retratava assim a realidade. Eu sentia falta dessas produções de cinema, de série de TV aqui da China, tratassem realmente a realidade, mostrassem pessoas reais. E eu não vejo, não sinto isso. Então eu prefiro consumir coisas de outros países por causa disso. E em relação à diversidade, também a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, para o trabalho, por exemplo. Às vezes a gente quer incluir pessoas LGBTs, ou então incluir pessoas de outras etnias no trabalho, e não são pautas que a gente pode trazer isso para RH e para o nosso dia a dia. Algumas empresas de trabalho discutem-se isso, né? Eles colocam ali, mas não é uma militância. O RH já chega, faz e pronto, ninguém questiona. Mas em muitas empresas não existe isso, essa questão de por exemplo, se você é mulher, oferecer cargos, posições com o mesmo salário, com os mesmos benefícios entre homens e mulheres, benefícios para pessoas trans, benefícios para pessoas gays e tal, para pessoas com deficiência. Então eu sinto ainda que ainda falta muito evoluir neste contexto. Aí assim, eu digo, mas em que isso me afeta? Então, por exemplo, se você for uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que não se encaixa nesse padrão branco heteronormativo, talvez você se sinta um pouco deslocado, né? Eu confesso para você que pelo fato de eu ser LGBTQIA+, eu me sinto um pouco, às vezes, deslocado nas coisas, porque às vezes eu não me enxergo assim nas políticas, nas atividades que a empresa faz, que eu fico, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, tipo assim, não tem nada a ver com o que eu curto, assim, poderiam oferecer coisas assim, coisas que pessoas LGBTs que mais pudessem aproveitar, por exemplo, pessoas que não comem carne, por exemplo, não tem. Né? E às vezes você não pode nem questionar, porque aqui na China tem muito dessa cultura de você não questionar, as pessoas simplesmente fazem, né? Ninguém assim pergunta por que está sendo feito isso. E também ninguém quer mudar, que o país está
O país está existindo, as pessoas estão ganhando seu dinheiro, estão comprando seu iPhone, está todo mundo feliz, então as pessoas acabam não questionando isso. Eu, sendo apenas um estrangeiro, não estou aqui para mudar o mundo, eu também não quero mudar este país, as pessoas podem ser do jeito que elas quiserem, e o meu objetivo aqui é apenas ganhar o meu dinheirinho, fazer meu pé de meia, como muita gente faz, trocando pelo meu trabalho, que é isso que eu posso oferecer, eu estou trocando minha mão de obra, e tá ok. E o meu último ponto aqui que eu posso destacar, que é um ponto negativo, que talvez você não se adapte, é se você não está preparada para mudanças rápidas. Porque aqui na China, isso é uma questão que vem desde da hierarquia política, né? Porque como só tem um grupo dominando, né, assumindo, tomando todas as decisões, tudo é feito de maneira muito rápida, e isso se reflete na sociedade, em outras esferas, na universidade, no trabalho. Então, tudo aqui acontece muito rápido. Então, por exemplo, tem decisões que o governo toma, ele fala assim, amanhã você só pode sair de casa se você fez teste de Covid. Acontece. E você fica sabendo algumas horas antes, então você que dá jeito de fazer. E a mesma coisa no trabalho. Às vezes no trabalho você chega, o dono da empresa vai falar assim, eu vou extinguir esse departamento e vou demitir todo mundo. Pode acontecer isso? Pode, eu já passei por isso, e muita gente já passou por isso, de você ir pro trabalho e o seu departamento não existir, o seu trabalho não existir, e você pegar a sua conta. Isso pode real, oficial acontecer, e isso é um medo que muitas pessoas têm, eu também tenho esse medo, acontece. É claro que se você tiver com visto de trabalho, em relação ao trabalho, você vai receber uma indenização, aí não é assim tão bagunçado, mas pode acontecer. Então, se você tem esse medo, você não é uma pessoa que gosta de mudanças muito rápidas, de você acordar e você não saber o que vai acontecer amanhã na sua vida, talvez a China também não seja para você em relação a isso. Se você tem medo dessas mudanças muito rápidas, se você gosta de levar uma vida certinha, toda planejada, sabendo o que você vai comer amanhã, sabendo quanto que você vai gastar no próximo mês, o que você vai fazer no próximo ano. Se você gosta disso e você não sabe se adaptar a mudanças muito rápidas e bruscas, talvez esse país aqui não seja para você precisa repensar muito. Eu fiz esse vídeo, eu não queria meter medo em ninguém, é só um vídeo real com alguns pontos que eu acho que você deveria levar em consideração antes de morar aqui. Eu quero fazer a parte 2, mas eu vou fazer a parte 2 se essa parte 1 bombar, e se você pedir aqui no comentário, aí faz a parte 2, que a parte 2 é justamente o oposto, que são coisas positivas que tem aqui, que eu acho que a gente precisa salientar, porque nem tudo aqui é desastre, né? Não existe nenhum lugar do mundo que seja perfeito, sempre vão ter coisas positivas e coisas negativas, então por isso que eu fiz esse vídeo. E eu queria também agradecer, aproveitando de terminar o vídeo, agradecer todo mundo que é apoiador. Um beijo aqui do canal que está depositando aí R$8 por mês. Isso é muito importante, que o nosso canal quase não tem alcance, a gente não cresce e a renda de anúncio aqui é muito baixinha. Então, se você quiser ajudar a contribuir com o canal, que é um canal aqui independente, para a gente comprar equipamento, pagar nossas contas, que eu preciso comer todo dia, pagar aqui o editor do vídeo, então considere-se a você virar membro do canal, ou então mandar um superchat aqui, porque você pode doar também um superchat mandando aqui pelo comentário do vídeo, vai ser super bom, super bacana. Então, Fabrício, coloca aqui, né, a lista de todo mundo que é apoiador do canal, que está aí contribuindo com R$8 por mês. Eu sou muito grato a todo mundo. E se você quiser mandar o superchat aí no vídeo agora, pode mandar, que vai fazer toda a diferença pra gente, tá bom? Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.